Bom, galera, vamos lá. Deixa eu adicionar aqui já minha apresentação para conversar um pouquinho com vocês. Como eu disse antes, a gente vai falar um pouquinho sobre o cliente 360 e por que que isso é importante, né? O que você tem que pensar aí quando você está falando, né, de fortalecer essa centralidade no cliente ao longo do caminho. E a pergunta inicial e a pergunta-chave para isso é qual é o seu padrão de compra, né? Como você está comprando hoje? Você está simplesmente numa loja comprando, você está analisando, e essa é uma questão que vem se transformando muito nos últimos anos, muito mesmo, né? Então, eu sempre gostei muito de trabalhar uma ideia muito focada nesse gráfico, né? Onde a gente trabalha a racionalidade da compra de acordo com o valor que ela tem, né? Pensando sempre que quando você quanto mais barato que ela compra, quanto menos valor aquele produto tiver para você, mais fácil vai ser comprar, vai ser mais impulsivo. E quanto mais caro, mais custoso for para sua realidade, você vai acabar tendo ali uma compra mais racional. Entretanto, né, esse caminho vem se transformando de diversas formas, né? Só que ao longo dos últimos anos, a gente sempre pensou num processo extremamente linear, né? Um processo de funil, como a gente veio trabalhando aí, desde que a gente acha que se conhece como gente quando a gente trata de marketing. Então, o funil no modelo que a gente conhece hoje está quase completando aí 100 anos, né? Ele vem de um livro bem interessante do William Townsend. Então, foi ali que essa lógica, essa ideia de progressão linear, né, do lead, MQL, não com essa nomenclatura, né, mas do você avançar no funil dessa forma de lead, MQL, SQL, até chegar no momento de compra, foi entregue para a gente. E acho que todo mundo aqui consegue parar e refletir um pouquinho sobre a forma que você vê e pensa no dia a dia nas suas compras. Elas já não são mais daquela forma que você simplesmente pegou, conversou, olhou, comprou, né? Ou mesmo, né, naquele formatinho linear, né? Então, a gente tem que pensar isso de uma forma diferente, pensar numa jornada mais cíclica, né? Que é aquela jornada que a gente está refletindo mais a fundo sobre a compra que a gente está fazendo, né? Naquele momento que a gente passa a analisar melhor, refletir, olhar para opiniões diferentes e avaliar mais a fundo aquilo que a gente está comprando, né? Porque hoje, querendo ou não querendo, a gente vive num mundo de informação, né? Um mundo que a gente tem informação de uma forma muito ágil, muito rápida e disponível o tempo inteiro para a gente. A gente é bombardeado em redes sociais, em TV, em rádio e nos mais diversos tipos de mídia possível, né? Então, todo momento, desde o surgimento da necessidade até a finalização da compra, ele se tornou muito mais complexo. É só parar para pensar qual foi a última compra que você fez, né? Qual foi o seu processo? Como é que você fez isso? Você simplesmente chegou no mercado e comprou, ou você pensou, vou olhar para os preços diferentes, vou olhar para o que eu preciso dentro de casa, vou vi um anúncio de uma coisa diferente, quero entender se existe mais, quero entender como essa coisa funciona, né? Então, esse processo está se tornando diferente. Diferente até daquela jornada de inbound, que a gente está muito acostumado a ver, né? Vou até trazer um marcador. Então, aí, a nossa queridíssima RD trouxe a jornada inbound, mais modelo HubSpot, com alguma alteração ali no começo ali, a gente foi introduzido e trabalhou esse modelo de venda por muito tempo, principalmente quando se trata de B2B, né, no qual a pessoa faz um momento único, exclusivo de aprendizado e descoberta, ela passa por um momento que ela está entendendo mais daquele problema que ela tem, né? Então ela não entendia antes, agora ela está entendendo que ela tem o problema e ela está entendendo o que ela pode fazer com aquele problema, partindo para um momento que ela já entendeu o problema, já entendeu o caminho, agora ela tem que entender quais são as soluções que ela pode ou não comprar, até que ela decide qual vai ser a compra que ela vai fazer, né? É muito difícil de a gente ver uma compra acontecer tão faseado dessa forma, tão exclusiva dessa forma. Principalmente, né, quando a gente passa a olhar para os dados que a gente tem, né, de como as pessoas estão navegando na internet.
E eu trouxe alguns deles aqui, de alguns estudos que o Google mesmo produziu ao longo aí dos últimos 2, 3 anos, para compartilhar com vocês sobre como as pessoas navegam na internet, né? E o que elas estão olhando mais a fundo quando elas estão pensando ali no momento de compra. E aqui dado bem legal, né? 47% das empresas B2B estão utilizando o Google, YouTube ou outros tipos de pesquisa para entender melhor os serviços, as soluções que estão disponíveis para elas. Então elas já fazem esse processo de entendimento, né? 77% dos brasileiros afirmam que usam o YouTube em múltiplos momentos ao longo da rotina, né? Então, eu particularmente sou um heavy user de YouTube, né? Gosto muito ali de estar acessando, consumindo conteúdo o tempo todo e conteúdo de todos os tipos, né? Vai desde eu procurar aprender alguma coisa diferente até olhar, por exemplo, para um conteúdo de maromba ou para um conteúdo de qualquer outra coisa ali que eu gosto de consumir no YouTube. Então, se torna um passo muito mais comum ali o consumo de vídeo. E a gente tem visto isso não só no YouTube, em outras plataformas, TikTok, Facebook, Instagram, né, onde o vídeo foi um formato que ganhou muito espaço também nos últimos anos. 64% dos usuários se sentem mais seguros quando veem a marca em múltiplos canais online, né? Então, passando já por não estar ali só olhando para um lugar apenas, né? Mas entender que a empresa realmente existe, a empresa realmente está dando atenção para todos os pontos, a empresa está se comunicando onde ela gostaria de estar, né? Onde a pessoa gosta de consumir o conteúdo ou gosta de navegar na internet, por assim dizer. E, bem importantíssimo, né? 59% das pessoas consideram um atendimento personalizado importante para aprimorar toda a experiência de compra, né? Então, a gente está passando do simplesmente vou lá e compro para o como eu sou conduzido nessa compra, qual é o caminho, com quem eu estou falando, como essa pessoa está me atendendo, né? E aí a gente passa a olhar para um jeito diferente dessa jornada acontecer. Não mais linear, né? Esse é um estudo aqui trazido recentemente pelo Google para a gente também, mas de mais entendimento dos próximos passos do processo de compra de cada uma das pessoas. Então, aqui nessa jornada, né, a gente, olhando agora de uma forma um pouco diferente do que a gente estava olhando dela linear, a gente vai ter gatilhos, né, que vão disparar interesse na pessoa em comprar alguma coisa, e esses gatilhos podem ser desde coisas do dia a dia dela, né, então, pô, quebrou alguma coisa, senti falta de alguma coisa em casa, senti falta de alguma coisa no meu trabalho, tenho uma dor, tenho uma vontade, pode ser alguma coisa mais interna, mas também podem ser gatilhos provocados, né? Então, poxa, eu vi um anúncio interessante sobre uma coisa que eu não tinha pensado sobre, vou passar a refletir sobre. Partiu desse momento que a pessoa tem algum interesse, começa a olhar mais para aquele produto, para aquela solução, para aquela dor específica, ela vai passar por um caminho que ela vai explorar, né? Vai passar a entender quais são as dores, o que acontece, como funciona, o que é, e vai avaliar, né? Então, poxa, eu posso resolver isso dessa forma ou daquela forma. Tem esse custo ou aquele custo. Tem solução X ou tem solução Y. Esse caminho aqui ele pode ser literalmente infinito, durar bastante tempo, né? Então, passei a comparar e olhei uma solução diferente. Deixa eu explorar de novo para entender mais a fundo. Deixa eu avaliar de volta. E assim por diante. Até que em algum momento, ou a pessoa entende que não faz mais sentido para ela comprar, ou ela vai avançar, né, para um processo de compra, né, no qual ela vai definir ali o que ela, qual produto, qual serviço, qual forma ela quer atender aquela dor, necessidade, desejo que surgiu ali naquele gatilho é mais ideal para ela, né? E tudo isso, né, vai estar sempre afundado na experiência, né? Então todo esse processo aqui ele é um processo de experiência no qual a pessoa não está olhando só para a forma racional, né, de entender o que ela quer, ou quais são as melhores opções, mas ela também está olhando para, poxa, olha só que aspecto legal isso aqui está me trazendo, olha que bacana é navegar nesse site, olha que legal é essa opinião, olha como eu estou sendo tratado de forma exclusiva ou de forma diferente aqui dentro. Então a gente passa a ter que pensar uma jornada de uma forma muito mais dinâmica e muito mais interessante ali para a pessoa, né? Então tentar cobrir amplos aspectos
desse caminho que ela vai fazer. E para fazer isso, a gente vai ter 4 princípios, tá? O estudo do Google, ele traz até 5, mas como eu quero trazer bastante focado na realidade que a gente está vendo aqui na Tractor, e também no que a gente está vendo de contexto geral, eu trouxe 4 principais, mas eu vou citar o quinto para vocês também, ali para quem tem uma venda de produto mais forte também poder pensar um pouco, refletir um pouco sobre. O primeiro princípio é que cada interação importa, né? Então, cada um daqueles pontos de contato que a pessoa vai ter durante aquela jornada que não é linear, né? Que ela vai estar interagindo com o conteúdo, com a marca, vai ser extremamente importante para ela. Ela vai procurar entender, aprofundar, e cada segundo que ela tiver em contato com a sua marca ou em contato com a outra marca vai fazer toda a diferença. O segundo é que cada usuário navega do seu jeito, né? Então, enquanto eu prefiro consumir conteúdo no YouTube, outras pessoas preferem consumir conteúdo no TikTok, ou preferem ler um blog, ou preferem escutar um podcast. E eu tenho que entender, né, que eu vou precisar suprir conteúdo de várias formas. E isso daqui também traz vários desafios. E aqui, junto desse ponto, né, a gente traz que cada dia a pessoa tem uma necessidade diferente, então vai surgir gatilhos diferentes, dores diferentes, nesse momento, né? Então a pessoa não vai estar olhando só para uma única coisa, então ela vai ter uma jornada mais complexa que isso. E por fim, que a cada momento a gente tem uma oportunidade ali para conseguir gerar a demanda, para conseguir ativar essa demanda. O quinto princípio que o Google traz é que cada categoria, né, normalmente muito voltada para produto, você vai ter uma jornada diferente, que faz muito sentido quando a gente está falando de e-commerce e tudo mais. Então, também pode ser um princípio que você pode levar para frente, pode olhar mais a fundo aqui. Mas eu quero adentrar em cada um desses pontos, né, que eu trouxe nesse primeiro momento, nesses 4 princípios, e entregar para vocês dados, informações e um pouquinho aqui do que a gente está vendo no dia a dia também. Então, vamos lá. Cada interação importa, né, o nosso primeiro princípio. E quando a gente está falando que cada interação importa, importa mesmo, né? Então, trazendo de volta aquele dado, 59% das pessoas consideram atendimento personalizado importante para aprimorar a experiência de compras. A pessoa realmente está olhando para cada ponto de contato que ele vai ter com uma pessoa, com a sua marca, de uma forma muito única, e aquilo vai ter que gerar valor para ele. 31% dos compradores B2B, né, afirmam que a confiança na marca é um dos principais fatores da compra. Então, se em algum momento daquela jornada a sua marca não entrega toda a segurança possível, não dá aquela credibilidade esperada pelo usuário, você também vai ter problemas na hora de efetuar uma venda. E por fim, né, 94% dos compradores B2B estão pouco ou totalmente informados ao entrar em contato com uma empresa. Então, olhando para aquela jornada, né, a pessoa vai ter pesquisado, vai ter olhado, ela vai saber o que ela quer. Então, ela vai estar entrando em contato com você já tendo muita informação sobre você. Né? E cada uma desses pontos de informação também vai afetar diretamente naquilo que você vai conseguir executar ou não no seu processo de vendas. E olhando para esses dados aqui, a gente tem que levar que tem alguns aspectos que não podem ser deixados de lado ali no dia a dia para você conseguir ter o melhor resultado possível ao longo daquela jornada. Primeiro deles, branding e posicionamento de marca. Né? Então, coisas que a gente tinha muita dificuldade de mensurar, de olhar no passado, passam a receber novo destaque, né? Então a gente está vendo um ressurgimento do branding de uma forma muito forte aí no mercado, seja por ações de pessoas vendo mercados não atuando de uma forma tão interessante, seja pessoas trazendo metodologias diferentes de como mensurar, de como olhar para esse resultado, mas a forma que sua marca se posiciona e a forma que a marca se comunica com essa pessoa vai ser extremamente importante nesse processo de construção e de fidelização desse cliente ao longo dessa jornada. O segundo ponto é justamente a experiência do usuário, né? A gente fala muito de UX ao longo aí dos momentos de marketing. A gente vem trabalhando UX aí já fazem 3, 4, 5 anos, muito mais a fundo, né? Todo mundo focando muito mais em entregar experiências interessantes. Se você não entregar uma experiência minimamente agradável, de uma forma que a pessoa entenda o que ela vai fazer, ela já tem algum nível de entendimento, e aquilo realmente agrade ela, você vai acabar perdendo essa pessoa no meio da jornada, ou vai perder a venda para outra empresa também.
o valor gerado na interação, né? Então, se você está entregando um conteúdo pobre, um site pobre, uma rede social pobre, uma experiência pobre de produto, né? Ou as pessoas não estão falando bem de você, e essa interação aí não tiver realmente um valor exponencial, ali a pessoa não pegar aquela informação e não conseguir extrair o máximo daquilo ao benefício dela, também vai tornar a sua vida muito mais complexa. E por fim, e o mais acho que importante de todos, né, é que a empresa ela não pode aparecer somente no ponto que a pessoa já sabe o que quer. Então, como eu trouxe ali o dado anteriormente, 94% das pessoas entram em contato com uma marca quando ela já entende o que ela quer, ela já conhece a marca, ela já sabe muita coisa. Se você aparecer somente no último momento, não que você não vá conseguir captar uma demanda ali no momento importante, mas as suas chances de conseguir fazer aquela pessoa fidelizar, né, ou comprar, ou efetivamente ter um interesse genuíno ali, ela não está só utilizando a sua marca como critério de comparação para um outro produto ou serviço, é muito grande, né? Então, é necessário que a gente tenha esses múltiplos toques, esses múltiplos pontos de contato ao longo do caminho, para que a pessoa realmente entenda que você está entregando mais valor do que só o produto, que a sua experiência é interessante e que tudo isso vai gerar mais resultado para você. E aqui eu trouxe um exemplo que eu acho que é uma das empresas que tem feito isso de uma forma mais interessante aí no dia a dia, que é a Leadster. O pessoal do Lube teve aqui no último showdown junto com a gente. Eu acho que é difícil de parar de elogiar o trabalho que eles fazem com o marketing deles, que é muito interessante. Então, em cada um dos momentos, seja no blog, seja na página, seja no anúncio, seja nas redes sociais, eles estão te provocando, eles estão conseguindo te entregar emoção na forma que eles fazem, né? Então, eles vão entregar para vocês desde uma forma divertida de te chamar atenção, por exemplo, um anúncio, né, que eles fizeram no LinkedIn, com um gerente fingindo ali, né, passando como é que está acontecendo o dia a dia dele e o que ele está tentando fazer para conseguir ter mais resultado, para a pessoa conseguir se identificar, até o momento que você entra no site e você vê várias ferramentas, várias coisas interessantes que eles já estão integrados, que eles já estão fazendo e estão trazendo como é que eles são comparados ao mercado ali para você conseguir entender mais a fundo, ou até mesmo no momento anterior que você ainda não está buscando pela parte final, mas eles vão te entregar um conteúdo muito rico, muito bem formatado, que você vai conseguir ler no site deles, vai conseguir se informar e você vai entender que eles realmente conseguem conversar com você, eles entendem daquilo que eles estão falando, eles entendem da solução que eles entregam, e isso vai gerar muito valor para você ao médio e longo prazo. Então, cada um desses pontos aqui vai acabar gerando valor, a pessoa vai entender que a Leadster é mais do que um chatbot, ela entrega muito mais do que isso para você. Segundo ponto aqui que eu acho também que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, e talvez o mais complexo de todos, porque aqui a gente tem vários desafios e a gente vai entrar em cada um deles, mas cada usuário acaba tendo uma forma de navegar diferente, né? Eu penso no meu processo de uma compra de uma forma, você de outra, outra pessoa de outra, meu pai de outra, minha mãe de outra, e assim por diante, né? Então a gente não vai fazer aquele caminho traçadinho, bonitinho, né? Então eu não vou ler o conteúdo 1, conteúdo 2, conteúdo 3 e vou comprar. Né? Então eu vou ler o conteúdo 1, depois eu vou lá no Facebook, depois eu vou estar assistindo YouTube, depois eu vou estar assistindo novela, depois eu vou estar fazendo diversas coisas diferentes. E aqui o grande ponto, né? É que em cada uma dessas interações diferentes, cada pessoa, cada indivíduo coloca um peso diferente naquilo que está fazendo. Muitas pessoas vão colocar muita valia em opiniões de pessoas conhecidas sobre determinado produto, serviço, nosso famoso boca a boca. Outras vão olhar para reviews, né, de quem já teve experiência com aquele produto e divulgou na internet, em vários canais diferentes que hoje a gente tem acesso. Outros vão olhar para tutoriais, né, vão olhar como é que realmente aquele produto, aquele serviço pode entregar mais valor. E por fim, né, eu posso escolher a plataforma que eu quero consumir conteúdo. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu baixei o TikTok por um curto período de tempo, mas eu já não acesso o TikTok há muito tempo. Né? Não é uma plataforma que
a forma que o conteúdo é entregue para mim é a minha favorita. Já o YouTube, por outro lado, é uma plataforma que eu vejo absolutamente todo dia, né? Então, tem formatos de conteúdos, tem criadores de conteúdo que eu gosto, estão lá. Então, eu vou escolher estar no YouTube. Se a marca não estiver no YouTube, ela só estiver no TikTok, eu sou uma pessoa que ela não vai alcançar. Da mesma forma que tem muitas pessoas que só usam TikTok, só usam Instagram, só usam várias outras plataformas, não usam uma que eu gosto, né? E se a marca não estiver na plataforma favorita dela, provavelmente vai estar deixando de conversar com o cliente potencial ali para uma solução. E aqui, né, olhando, eu trouxe 2 exemplos para vocês de como as pessoas navegam de uma forma diferente, né, e de como elas podem interagir com múltiplas plataformas ao longo de uma jornada de compra, pensando naquilo que a gente estava conversando. Então aqui eu trouxe 2 exemplos, né, daquilo que a gente chama de Dark Funnel. Dark Funnel são os pontos de contato que a pessoa tem com uma marca, né, que ainda ela está no processo de compra, mas não são necessariamente nas redes sociais, não são no site, não são em nenhum ponto que é controlado especificamente pela pessoa final. Então aqui, no caso da Joana, que está com a ideia de comprar um novo travesseiro, ela vai começar a busca dela no Google, vai visitar algumas lojas, inclusive aquela pode estar que é a sua, né, ou da pessoa que está vendendo. Vai procurar por conselhos no grupo de Facebook, vai olhar por outras possibilidades de dormir, vai dar uma olhadinha no Instagram da loja, vai olhar para reviews online, depois ela vai dar uma olhadinha na Amazon para comparar, né? Vai procurar aquele cupomzinho de desconto maroto ali que vai achar num grupo na internet, vai visitar de volta outras lojas para ver se tem opções parecidas, iguais, que se comparam. Pode sair, né, de casa, encontrar amigos e conversar com pessoas diferentes e perguntar para elas o que elas acham, até que ela fala, nossa, realmente, vou comprar neste lugar, né? Então, aqui ela vai ter mais pontos de contato fora daquele processo padrão, né, que é no seu site, ela vai acessar o seu site, olhar para o produto, vai ler um conteúdo sobre ele, vai avaliar os reviews que as pessoas colocaram ali e vai comprar, né? Então ela fez muitas outras coisas nesse processo. Isso também se encaixa muito para o mundo do B2B, não é tão diferente assim, né? Que tem o nosso exemplo do Mark, né, que faz a gestão, está procurando um software de gestão, né, de projetos. Então, ele vai procurar no Google, né, por esse software de gestão de projetos, vai perguntar por colegas, por mercado, como é que estão sendo as experiências deles, vai visitar sites de review, vai olhar para o YouTube como é que aquele software funciona, vai acabar recebendo algum anúncio de YouTube nesse processo, vai tentar um trial, vai falar com pessoas de times de vendas diferentes, inclusive ali no processo da própria empresa, vai perguntar por recomendações por outras pessoas, pode ser no LinkedIn, pode ser em outras plataformas, né? Vai falar com a pessoa de TI, vai se reunir de volta com a pessoa ali do time de vendas, e aí sim ela vai tomar uma decisão de compra, né? Então, o processo ele está muito amplo, ele possui muitos canais diferentes, e isso tira muito o nosso controle sobre o processo, né? Você não tem mais a ideia do eu vou desenhar a jornada que a pessoa faz, você não vai definir qual é o processo que cada uma dessas pessoas vai fazer, mas o seu papel é sim mapear todos os pontos de contato que os mais diferentes tipos de usuários podem ter com a sua marca, né? E aqui eu trago 3 desafios bem grandes desse nosso processo, do que a gente está perdendo controle, né? Como cara, gerentes, analistas, pessoas que trabalham com marketing em geral. A primeira delas é o conteúdo, né? Então, a pessoa não vai mais ver conteúdo e olhar só para aquilo que você está produzindo sobre determinado assunto. Então, ela vai acabar olhando em softwares, e acho que todo mundo faz isso hoje em dia. O tal do Reclame Aqui, o review do Google para ver se um restaurante é legal, para ver se um produto é legal. Vai assistir no YouTube, vai olhar em grupos do Face, vai olhar em sites de comparativos. A gente tinha antigamente Buscapé, Zoom, vários outros, né? Tem vários aí que fazem comparação de tecnologia. Então, todo esse conteúdo produzido que não é necessariamente pela sua marca,
acaba também fazendo parte da experiência. Então, se as pessoas que estão olhando, que estão recebendo o produto final, que estão pegando aquele produto para avaliar e para comparar, não tiverem uma experiência legal também com aquilo que você entrega, é complicado, né? Ou se você não responder naqueles canais que ela vai estar consumindo aquele conteúdo, também vai complicar a sua vida. Então esse é um grande desafio, né? Porque a gente tem que pensar para além daquilo que eu faço. Então a forma que eu entrego e tudo que está ali dali para frente são a forma que o mundo exterior vai ver o meu produto pós ele já não está mais sobre o meu domínio, né? Ou o meu serviço não está mais sobre a minha posse, vai ter uma interferência muito grande no processo de vendas, né? E estar presente em cada um desses pontos, conversar e realmente ser responsivo é extremamente importante. O segundo, que a gente já veio discutindo aqui, é a jornada. A jornada em si a gente não tem mais aquele domínio sobre qual vai ser o próximo passo, né? Então, você vai ter que ofertar para a pessoa todas as possibilidades, né, que ela pode querer, que ela vai estar presente, e deixar que ela escolha o caminho que faz mais sentido para ela. E você vai ter que garantir que em todos esses pontos você é muito bom. E o terceiro, e o mais crítico desses 3 pontos aqui, é justamente a parte de tracking e monitoramento daquilo que está acontecendo, né? Então, a gente tem 3 desafios aqui na parte de tracking que são bem relevantes. Um deles, e o primeiro aqui, é que a gente está entrando numa era cookieless, então a forma que a gente vê os resultados na internet, monitora os resultados do que a gente tem feito online vai mudar completamente. E se a gente não tomar o cuidado, a gente vai fazer com que o nosso marketing digital pareça aquele marketing antigo, né? Que do outdoor, do panfleto e tudo mais, que a gente não mensurava. Mas eu não vou entrar tanto aqui, porque essa do que vai ser justamente a pauta da conversa que o Eduardo vai ter com vocês mais tarde. O segundo ponto é o Dark Funnel, né? Então, aquela ideia que eu passei para vocês, que a pessoa vai estar fazendo várias interações que não são necessariamente com o seu site, que não são necessariamente com os pontos que você tem controle, né? Justamente alguns deles aqui que eu estou trazendo aqui. Esses pontos de contato, normalmente, você não vai conseguir mensurar, né? Você não vai saber se a pessoa acessou o Reclame Aqui ou não, né? Você não vai entender qual exatamente foi o processo. E aqui a gente tem várias formas de a gente medir e de tentar entender, né? Que vão desde as formas mais técnicas até as formas mais digamos assim, aquelas gambiarras de dia a dia, que é quando a pessoa está convertendo, perguntar para ela como que ela descobriu sobre a sua marca, onde que ela ouviu falar, né, sobre aquilo que, sobre o seu produto, serviço, enfim, antes de converter. Então, você vai pegando aquela informação diretamente da pessoa. E o último, e é um desafio que já não é tão novo assim, né, mas a gente ainda tem o desafio do cross-device. Então, as pessoas também não consomem conteúdo só na telinha do celular, ou só na telinha do computador, ou só na telinha da TV, ou só na telinha do tablet. Na verdade, elas consomem conteúdo em todos esses, né, em plataformas diferentes. Então, por mais que, você pode falar, putz, mas eu tô logado na minha conta Google aqui. Mas será que quando você assistiu um anúncio, você não estava na casa de alguém e acabou assistindo na TV dele? Ou mesmo, né, você estava realmente logado no seu YouTube quando você estava assistindo um anúncio, né, que depois, para você conseguir fazer aquele tá ligado, né, o que você está vendo no seu celular, está vendo em outros lugares. Então, isso ainda, a nossa tecnologia de hoje não está 100% resolvida em cima disso. A gente tem várias iniciativas aí para tentar dar uma amenizada nessa frente, mas também é uma frente muito diferente, que a gente precisa estar ligado. E bem importante dessa frente cross-device é que a gente tem que estar também preparado, né, a nível de conteúdo para os diferentes formatos. Então, se a pessoa está consumindo na TV, tem que ter um conteúdo que é adaptado para a TV. Se está no celular, tem que ser adaptado para o celular. Se está no computador, tem que ser adaptado para o computador. Né? Então, também tem esse desafio aí da linha de diferentes tipos de aparelhos que a pessoa pode estar utilizando durante toda a jornada de compra dela. Mas aqui, né, fazendo um super reforço, que para encarar esse desafio dessa jornada toda complexa, que a gente não tem mais domínio de várias coisas, a resposta é que a gente tem que estar presente nos diferentes canais e da melhor forma possível. Então, tem que ter vídeo. Vídeo é uma das grandes tendências que a gente já vê acompanhando crescendo nos últimos anos.
e daqui para frente não vai andar nem um pouquinho para trás. Então a gente tem que estar preparado para TikTok, para Short, para Reels, para YouTube, para Instagram, para todos os formatos possíveis que a pessoa pode consumir de vídeo. Acho que hoje em dia é muito difícil de você ver pessoas lendo conteúdos, textos realmente, aí das mais diferentes formatos, seja livro, seja um blog, seja qualquer coisa com atenção total, né? Então vai ser um desafio só e vídeo vem entregando isso de uma forma muito diferente. A gente tá, né, vivendo uma retomada também aí de tudo que está acontecendo na TV, então a gente tem visto cada vez mais, cara, anúncios em meio da novela, em meio do conteúdo em si, até mesmo no meio de vídeos em si, que você não consegue pular o anúncio, né, ele está fazendo parte já do conteúdo em si, então isso é uma questão que tem que estar preparado também, quando a gente está pensando na nossa estratégia de marketing, então ser um conteúdo que vai conversar também ali com o que está ao redor do que aquela pessoa está olhando. A jornada é quase imprevisível, né? Então temos que olhar para isso de uma forma bem cuidadosa. E tem que ter conteúdo de qualidade adequado para os diversos formatos, para os diversos canais. Não tem para onde correr. Isso vai fazer parte da nossa vida e a gente tem que estar preparado para isso. Então você vai ter que preparar vídeo, vai ter que preparar texto, vai ter que preparar podcast, vai ter que preparar várias coisas diferentes ali para estar conseguindo conversar com essa pessoa durante a jornada dela. Por fim, né, garantir que cada um desses pontos de contato sejam seus, sejam não seus, né, sejam nos mais diferentes sites, que a pessoa tenha uma excelente experiência, né, durante todos esses pontos. Então, quem está revisando o seu produto, seu serviço, quem está avaliando em diferentes canais, tem que ter certeza que aquela experiência vai ser bacana, né, e que as pessoas ali também estão tendo experiências bacanas. Bom, terceiro ponto aqui é que cada dia a gente tem uma necessidade diferente. Isso daqui é um impacto extremamente grande naquilo que a gente está entregando. Então, aqui para trazer esse contraste, né, eu trouxe 2 gatilhos diferentes que podem despertar aí o processo de compra B2B. Então, segundo o estudo do Google, que eu estou utilizando como base, e se você quiser também esse material ou os outros ali que eu utilizei como base, não deixe de converter ali no QR Code que está embaixo de mim aqui, que a gente vai mandar para vocês ao final das apresentações. Mas 43% dos compradores B2B procuram por novas soluções por conta ou de uma insatisfação, né, daquilo que foi contratado ali, que foi entregue, talvez não tenha sido tão bacana, e outros 19% afirmam que vão procurar por novas soluções quando está chegando ao fim de uma parceria com um parceiro, com uma empresa, por assim dizer. Então, né, são 2 possibilidades diferentes para uma empresa B2B, né, que está iniciando um processo de compra, talvez as 2 mais relevantes. E você atender cada uma delas é diferente, né? Então você tem que entregar tipos de conteúdos, tipos de interações diferentes para você conseguir atender cada uma delas. E por muito tempo aí, a gente, dentro do nosso mercado de marketing, a gente sempre falou muito sobre persona e sobre ICP, que não é um problema, né? Não necessariamente é o problema do nosso marketing e tudo mais, mas talvez não sejam metodologias tão adequadas da forma que a gente executa hoje em dia, né? Então, é muito difícil ver empresas que realmente façam pesquisa a fundo sobre o cliente, sobre o usuário final e tudo mais, ao ponto de conhecer realmente a fundo cada uma das dores, cada uma das necessidades. Por isso, eu também estou trazendo aqui uma metodologia que é um pouco, tem vários aspectos, ela pode ser bem complexa, mas que eu acho que da forma mais simples de aplicar dela, você já consegue pegar informações muito mais interessantes, consegue trabalhar ali um estudo mais simples para conseguir entender o seu usuário e entender essas necessidades específicas do dia a dia e como elas surgem. Essa metodologia é o Jobs to be Done, tá? É uma metodologia que também não é necessariamente muito nova, mas eu vejo que muita gente ainda não conhece ou não teve interação com ela, né? Então, aqui nessa metodologia, você olha, né? Então, quando alguma coisa aconteceu, eu quero, né? Então, qual que é a sua motivação, né? O que você quer que aconteça? Então, né? Eu vou, ou eu faço, ou eu posso, enfim, ter tal resultado. Então, você vai estar olhando, né? Para qual é a situação que desperta, que gera aquele gatilho, qual
é a motivação da pessoa, então o que ela está buscando especificamente e qual é a ação, né? O que ela espera tirar daquela ação que ela executou. E com isso você vai conseguir, né, ter um entendimento maior sobre aquela necessidade e preparar materiais e coisas que vão poder atender melhor a demanda, né, da jornada daquela pessoa ao longo do caminho. Então, não pensando em necessariamente mapear a jornada, mas em o que gera um gatilho para aquela pessoa e o que ela faz, né, ao longo desse caminho. Então aqui a gente traz uma metodologia mais interessante, talvez mais adequada para o que a gente vem vivendo hoje em dia também. E por fim, né, e aqui o último ponto que eu vou tratar com vocês é que a cada momento a gente tem uma oportunidade de gerar demanda. Então, cada uma das interações que a pessoa vai ter com a nossa marca, a gente tem uma oportunidade única, quase, né, de fazer isso. Principalmente porque já tem vários estudos, esse daqui até já deve... Eu fui atrás, mas eu não achei a atualização dele, mas esse estudo de 2015 mostra que a gente consegue, como humanos, em média, prestar 8,25 segundos de atenção em alguma coisa, em média, que é muito curto. É tão curto que é menos do que um golfinho, por exemplo, de tão curto que é. Então, assim, se naquela interação você realmente não conseguir despertar interesse, despertar curiosidade, entregar valor para a pessoa, talvez aquele momento não volte, né? Então, a gente precisa estar preparado para aproveitar aquela oportunidade da melhor forma possível. E a gente tem visto tanto isso, esse pouco tempo de atenção, né, que a gente tem visto, por exemplo, o crescimento desses vídeos mais curtos, seja em Reels, seja em Shorts, seja em TikTok, né, que é o formato padrão deles, os vídeos de 15 segundos, tem sido um dos formatos que tem sido favoritados, né, por todos nós, então na hora de consumir conteúdo, mas também o que mais cresce, né? Então, não é à toa aí que todas as plataformas têm isso hoje disponível e estão vendo cada vez mais usuários utilizarem essas formas de consumir conteúdo, seja para ficar scrollando eternamente ali naquele loop infinito que a gente vai vendo. Então, utilize essa oportunidade única que você tem de gerar demanda da melhor forma possível, né? Talvez ela não surja de novo. E para fechar, né? Jornadas lineares talvez não sejam mais nosso caminho padrão, né? Então a gente está vendo justamente um caminho diferente, um caminho mais complexo, um caminho que a gente vai ter que estar muito mais presente. Então, quando a gente está olhando para esse novo jeito de comprar, a gente precisa se preparar mais, a gente precisa evoluir as nossas táticas para conseguir ativar a demanda, para conseguir chamar atenção, a forma que a gente interage ao longo de toda essa jornada é extremamente importante. E principalmente, pense em experiência. Experiência é o que vai mudar, né, o jogo do seu marketing de um nível baixo para um nível extremamente alto daqui para frente. A gente quer saber do como a gente está sendo tratado, do como a gente está interagindo e da qualidade daquilo que a gente está interagindo com. Então, não é mais só o produto ou o serviço final, mas todo o processo que a gente vive naquele processo de compra. E para hoje aqui, com o nosso papo introdutório, é isso, pessoal.